Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar. La 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 la, la 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 la. Queridos diletos, aqui nós estamos analisando algo importante. Nós já temos dito os sinais, temos analisado, você deve ter visto por si. Nós já falamos de falsos profetas, nós já falamos também de falsos mestres, já falamos de sinais que acontecerão no céu, falamos de terremotos, falamos de todas essas coisas, das pestes. Já estamos aqui no 13º sinal. E este 13º sinal, ele implica nestas três coisas que estão aqui neste versículo de número 39, que muita gente lê e não percebe o que está aqui. O grande sinal. Eles não percebem o tamanho enorme sinal que aqui se encontra, mas passam de largo, assim como em muitos outros pontos das Escrituras. Quando nós chegarmos ao último sinal, você vai perceber que parece uma coisa tão simples. Quantas vezes você já leu ele e nem percebe que ali está um dos maiores, ou melhor, o grande maior sinal de todos os sinais que Jesus falou. Aqui estamos falando de é um sinal tríplice. Está tão escondidinho, porque a palavra de Deus é para os seus servos. Lembre-se de Apocalipse capítulo 1, aonde ele dá-se início assim, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Veja, esse Apocalipse, a revelação, Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos, quer dizer, apenas aos seus servos. Assim também, aqui nestes sinais, veja que ele não quis falar sobre eles lá no templo onde eles perguntaram. Havia muita gente ali, e isto era somente para os seus servos. Então Jesus leva eles até o Monte das Oliveiras, e chegando lá, volta o assunto novamente. Agora Jesus responde para cada um deles. Analisem bem então o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, tomando como base o versículo de número 39, você vai perceber um tríplice sinal, em um só. Veja o que diz. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que Jesus usa este sinal. Aqui em Mateus, usa este mesmo sinal. Também, lá em Lucas 17, usa este mesmo sinal, também falando em Marcos. Ele usa este sinal exatamente nos três evangelhos, nos evangelhos sinóticos, como assim o chamamos teologicamente. Analise agora uma coisa. Veja que ele diz que eles não perceberam. O que significa isso? Como que alguém não percebe? Viria a nossa pergunta. Como, mestre, que ninguém vai perceber? Agora pense bem. Ele foi bem claro. Veja, por isso eu fiz questão de marcar os demais. Como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, foi também a vinda do Filho do Homem.
Jesus usa os dois, principalmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Agora analise uma coisa. Por que esse povo não percebeu? E o que quer dizer isso? Esta falta de percepção. Como ela vem? Como ela se inicia? O que leva a isso? Então aí está o grande mistério. Aí está o grande segredo. E isto vem se repetindo ao longo dos anos. Isso vem se repetindo dia após dia. E agora vem se intensificando de forma descontrolável de você conseguir equacionar ou captar aonde ela está se multiplicando mais. Em que lugar? Digamos, quando eu falo lugar, eu estou dizendo na escola, na faculdade, no trabalho, na sua casa, na igreja, no dia a dia, na rua, no shopping, nas lojas. Por que será? O que será que está acontecendo que eles não vão perceber e nem estão percebendo? Vamos já analisar. Veja que ele usa como base o dia de Noé e os dias de Ló. Os dias de Noé, nós já sabemos, e o dia de Ló também. Mas depois disso houve outros acontecimentos que os homens não percebiam. Vamos analisar, tomar como base primeiro, compreender o que é esta falta de percepção, que é exatamente o nosso tríplice sinal que nós temos para hoje. Este tríplice sinal é letargia, indiferença e anestesia. Três coisas que levam o homem a não perceber, a não sentir, não captar, não compreender, não ver. Ou vamos ao termo em si, não perceber. Preste bem atenção. O que leva a isso? E o que é isso? Vamos primeiro entender o que significa este tríplice sinal em si. O que quer dizer? Eu tenho denominado eles em si como letargia, indiferença e anestesia. E isto é característica dos homens nestes últimos dias. Vamos tomando em inicial o primeiro, que eu chamo de letargia. E o que é letargia? Vamos analisar? Olha, do latim, letargia quer dizer let com TH, ou esquecimento. Let, esquecimento. E argia, que é inação, falta de ação. É a perda temporária ou permanente da sensibilidade por causa fisiológica ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido, em que as funções vitais estão tão atenuadas de tal maneira que parecem estarem suspensas, dando ao seu corpo uma aparência de morte. Isso chama-se letargia. Os sentimentos parecem que saem dele. Parece que não tem mais sentimento, como se ele fosse um androide, um robô. Melhor assim para você entender. Então ele perde a sensibilidade. E o que leva a isso? Esse estado de letargia, isso acontecia muito no passado. As pessoas pareciam que estavam mortas. Quanta gente foi sepultado no passado por não haver o que nós temos hoje, os sistemas melhores que nós temos hoje, vamos dizer assim, tecnológico, nos hospitais, que dá para medir tudo do paciente. Antigamente não tinha. Quando ele entrava nesse estado de letargia, então eles sepultavam a pessoa. E dizem que nos momentos de exumação, quando chegava a hora de exumar o corpo estava virado, ou de cabeças contrárias, enfim, ele tinha se mexido dentro do caixão, que também era feito bem largo, grande. Veja bem, porque enterraram vivo. Ele não estava morto, ele era um morto-vivo. Ele estava no estado letárgico, estado de letargia, aonde ele não sentia nada. E o que é letargia? Vou repetir. Let, de esquecimento, com argia, isso do latim, que quer dizer letargia, ou falta de ação. Para-se tudo. Ele não consegue reagir, não tem ação.
Será que você não percebe que é mais uma das características dos cristãos dos últimos dias, que não tem mais ação? Percebeu que não tem mais evangelismo? Percebeu que foi isso que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e então seríeis testemunha? Quem quer testemunhar hoje? Não. Convite hoje é feito da seguinte maneira: vem cá, vem para a nossa igreja, faz uma visitinha lá, a tua vida vai mudar, tudo vai ficar diferente. Você vai ser abençoado, vai ficar rico, vai ter bens. Então está convidando para um clube, está convidando para uma associação que promete coisas que Jesus nunca prometeu. E com isso, não existe mais o verdadeiro testemunho de Jesus, que é testemunhar a sua vinda, que ele veio para salvar, que ele veio para libertar, que ele veio para transformar a alma do homem perdido em um verdadeiro filho de Deus. O trabalho dele é espiritual, o sangue derramado é um sangue que tem efeito espiritual, que lava o pecado é algo espiritual. E o testemunho de Jesus é dado por alguém cheio do Espírito Santo, porque vai testemunhar de algo espiritual. E no estado de letargia não há possibilidade. E é o que está acontecendo ultimamente. As pessoas estão no estado de letargia. Se você analisar, boa parte dos cristãos vive um estado de letargia. Eles brigam dentro das igrejas, por cargos, por objetos, bens materiais, e as almas morrendo lá fora. Porque a vida está morta. Eles têm um corpo. E como diz Apocalipse, tem nome de que está vivo, mas estás morto. Esse é o estado de letargia. E é a característica do homem nesses últimos dias. Vamos analisar mais um pouco? Letargia, indiferença e anestesia. Vamos agora para a indiferença, que é o terceiro. É tríplice, o sinal é tríplice. Vamos então, do latim, indiferença, é indiferentia, com 2 F. É o estado de espírito em que uma pessoa não sente inclinação e nem repulsa para com outro sujeito, objeto, assunto, quadro apresentado. Trata-se de um sentimento ou postura para com alguém ou algo que se caracteriza por não ser nem positivo e nem negativo. Repetindo, a pessoa se torna alguém como também um androide, nem positivo nem negativo. Eu não sei se você percebeu que nunca tivemos tanto número tão alto, viu? Tantos números tão altos em vários países de pessoas com síndromes, as mais diversas, dentre elas o chamado autismo, onde a pessoa não sabe expressar seus sentimentos. Isso aqui é como se fosse um produto da situação. Ele não expressa o sentimento. Analise bem. O que significa? Lá vai. Ele é indiferente, positivo ou negativo? Para alguns filósofos, a indiferença é a negação do ser. A negação do ser. Lá vai. Já que supõe-se, ele se supõe imediatamente, a ausência de crença e motivações, e afirmam que quem é indiferente não sente nem age, mantendo-se à margem. O que você analisa? O que é indiferença? Você nunca viu pessoas indiferentes, às vezes, na igreja? Que é o quadro que nós postamos num cartazinho. Não sei se você percebeu, nós postamos assim no cartaz, alguém dormindo dentro da igreja. É a coisa mais comum as pessoas dormirem, principalmente no momento da mensagem da palavra. Eles dormem. Eles ficam olhando para os lados. Eles não captam. Eles não sentem mais nada. Eles não reagem. Eles estão ali no estado de nem a favor e nem contrário. Não concordam e nem discordam.
Veja o que é um cristão cheio do Espírito Santo quando ele ouve a mensagem da palavra. Ele tem uma reação. É muito diferente. Ao passo que o cristão carnal, ele nada sente. Ele dorme, ele atende o celular, ele usa o WhatsApp naquele momento, ele dá uma verificada como está o Instagram, como está o Facebook, ele verifica qualquer coisa no momento do culto, ele está distante, ele está indiferente verdadeiramente. É muito comum você chegar no culto hoje e no momento da mensagem da palavra, você encontra cristão dormindo tranquilamente, dormindo como se nada tivesse acontecendo. Dorme de sair fora de si no local. Pessoas o acordarem e se deixarem ali, é capaz dele ficar até acabar o culto inteiro e alguém que vai fechar a igreja chamá-lo. Porque ele está ali indiferente, ele não foi para o culto ouvir a mensagem, ele não foi para o encontro com Deus, ele não foi adorar a Deus, que é a nossa finalidade, para isso fomos criados. Ele está indiferente. E quando se trata de qualquer assunto na igreja, também é indiferente. Não é a favor, e hoje é normal, quando acontece qualquer problema na igreja, é normal você conversar com o irmão e falar, olha, não vou defender nenhum nem outro, não fico do lado de um nem de outro. Como chama-se isso? Indiferença. Olha, eu não. Ele está indiferente. Ele é indiferente, mas em tudo, em todo sentido. Aumenta-se cada dia mais a famosa indiferença. E temos agora a terceira, importante também, eu digo a você, que é a anestesia. E o que é anestesia? Então são tríplice: letargia, indiferença e anestesia. As pessoas estão ficando anestesiadas. E o que significa isso? Vamos já entender. Vamos ver primeiro o que é anestesia. Vamos lá. Do grego antigo, a palavra anestesia é formada por duas palavras em si, que é an, no grego, e a outra, que se quer dizer ausência. An, ausência. E a aesthesis, que quer dizer sensação. Então quer dizer ausência da sensibilidade. Ausência da sensação. Perdeu a sensação. Que tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade, incluindo a dor, bloqueada ou temporariamente removida. Esta palavra foi cunhada por Oliver Wendell Holmes em 1846. Já falando da anestesia, que é a única forma hoje de se fazer uma cirurgia. A cirurgia se remove alguma coisa do corpo da pessoa ou se coloca. Será que está dando para você entender alguma coisa? Uma pessoa num estado anestesiado, ou anestésico de anestésico, vamos dizer assim, ele está sem sensibilidade. Naquele momento pode-se operar. Alguém pode operar, ele se torna paciente. E agora alguém pode tirar algo dele, tirar uma pedra na vesícula, sei lá, tirar algo ou pôr algo, uma prótese, alguma coisa assim, de forma que ele nem sente, ele nem percebe. Quando ele acordar é que ele vai perceber. Quanta gente que quando se acordar é que vai perceber que perdeu todas as vezes que Deus falou com ele dentro de uma igreja. Que perdeu quando o pregador estava ministrando a palavra de Deus. Que perdeu todas as oportunidades que Jesus deu para que ele fosse um exímio servo de Deus, para que ele sentisse mais da presença de Deus, para que ele fosse abençoado pela unção do Espírito Santo de Deus, que é aquilo que Pedro promete lá no começo, no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes, dizendo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa de respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, estiverem longe, e todos quanto Deus vosso Pai chamar. Analisa bem que muita gente só vai perceber, só vai voltar à percepção depois que isso tudo se passar. O que quer dizer isso? Vão tirar alguma coisa dele e vão colocar também alguma coisa nele. Tira-se e coloca e ele não sente. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque na anestesia
a primeira coisa que ele vai perder na sensibilidade é também sentir a dor. Ele não sente a dor das pessoas e nem a sua própria dor. Ele não sente mais nada. Queridos, os amigos de Jó, eles estavam totalmente anestesiados. Eles estavam debaixo da letargia. Eles estavam na indiferença. Quando você lê o capítulo 19, Jó diz que eles deveriam se envergonhar do que falavam. Eles atacavam Jó de uma forma muito brutal. Quando você lê certos capítulos, você se assusta de ver a forma em que eles falam. Às vezes me preocupa que eu vejo crente postando coisa de Jó e nem eles analisaram e não sabem que eles estão tirando das palavras dos amigos de Jó, aonde Deus veio repreender os amigos. Parece brincadeira. Ainda disse: de vocês eu não recebo nem sacrifício. Manda para o meu servo Jó, ele vai oferecer no lugar de vocês. Aí Deus não disse porque vocês são ruins, estão anestesiados, coisa parecida. Disse: não, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como disse o meu servo Jó. E por que eles não disseram? Agora entra, porque estavam no estado letárgico, estavam anestesiados, não sentiam a dor de Jó. Jesus movia-se de íntima compaixão. Jesus sentia a dor daqueles que estavam do seu lado. Ele para o esquife em que via aquele jovem trazido por aquela mãe, levando ao cemitério. Ele move-se de íntima compaixão e resolve o problema. Quantos você vê hoje atravessar pelo pecador, passar por ele e nem liga, às vezes ainda fala mal, e é cristão, vai com a Bíblia na mão? Queridos, é tempo de analisar o que está acontecendo. O trabalho que nos foi dado a fazer, por muitos está sendo esquecido. Assim como naquela época, o trabalhar de Deus estava sendo esquecido. Eu gosto quando Jesus diz assim: olha, vocês olham para o céu e dizem: vai ter calmaria, porque está rubro. Vocês olham outra vez e dizem: ah, vai ter tempestade. E acontece. E vocês sabem diferenciar a face desse céu e não sabem diferenciar a face desse tempo? Hipócritas. Olha, o que quer dizer isso? Eles estavam no estado de letargia. Eles não diferenciavam, não tinham sensibilidade para sentir o que estava acontecendo. Agora analise. Nos dias de Noé, Noé leva cerca de, segundo a maior parte dos teólogos, 120 anos construindo uma arca, avisando que haveria um dilúvio. E o povo zombava dele, vendo o trabalho dele todo aquele tempo. Querido, um ano construindo sozinho uma arca já era o suficiente para que todos olhassem assim: ou esse homem está realmente louco, ou ele deve ter recebido de Deus uma revelação. Porque faz um ano que ele se mata sozinho, aí ele prega e ninguém o ajuda, ninguém quer saber, ninguém estende a mão, e ele sozinho sofrendo, construindo essa arca. Esse homem deve estar dopado, alguma coisa aconteceu. Mas isso não era revelado a eles. Eles não tinham sensibilidade. Eles não tinham nada com Deus para compreender as coisas de Deus. Em suma, eles estavam mortos. Assim estão os homens hoje, mortos vivos, nas ruas, dentro das igrejas, para tudo que é lugar onde você vai. Não sente a dor do próximo. Não sentem a dor do pecador que está perdido indo para o inferno. Não sentem mais a necessidade de dar glória a Deus. Não sentem mais a presença do Espírito Santo para falar em outras línguas. Já não sentem mais nada de Deus. Não sentem temor do Senhor, por isso praticam certos atos que chegam a assustar as pessoas que veem. Pronunciam certas palavras, agem de certas maneiras que assusta quem está em volta. A Bíblia nos diz que nos últimos dias fariam isso, falariam palavras para chamar a atenção dos que estariam em volta, mostrando que eles eram tão potentes, grandes. Não é, isso aqui é um estado letárgico. Eles não sentem mais temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria. Não sentem mais o temor do Senhor que encaminha para a vida, como diz a palavra de Deus. Não tem temor, não sente nada. Temor é um sentimento, mas eles não sentem. E outra coisa, pouquíssimos cristãos hoje você encontra-os sentindo a alegria da salvação.
E por que não sentem? Porque não tem mais essa sensibilidade. Salvação hoje não tem mais valor. É tanto que ninguém quer pregar salvação porque ela não tem valor. O que tem valor hoje é um carro, uma casa, bens, materiais, dinheiro. Mas salvação não tem valor nenhum. Por que pregar uma coisa que não tem valor? Por que oferecer algo que ninguém dá valor? Mas quando a pessoa pensa assim, é porque a dela já não foi dado valor. Quando ela tem sentimento de valorização, a salvação, meu querido, ele prega a salvação todos os dias. Ele se preocupa com os que estão perdidos, porque ainda tem nele a sensibilidade. Ele ainda sabe quanto custa a salvação. Ele sabe quem ele era e quem ele é agora. Ele está apto para medir na balança a diferença daquilo que ele foi e daquilo que ele é. O famoso antes e depois. A sensibilidade está ali. Ele consegue detectar. Ele consegue entender. Agora analise o seguinte. Nos dias de Noé, ninguém mais sentia e nem conseguia crer. Vamos chegar lá. Nos dias de Ló, veja que até mesmo os genros de Ló, os genros, zombaram dele. Aqueles que haveriam de casar com as filhas dele, de certo estariam noivos, né? Aqueles genros zombaram de Ló quando Ló foi na casa deles, no local onde eles se encontravam, convidá-los para deixar a cidade, porque Deus ia destruir. Eles não conseguiam mais crer que Deus ia destruir a cidade. Não conseguia crer que isso poderia acontecer. Veja, eles zombaram. Zombaram do futuro sogro. O que você acha que está acontecendo hoje? As zombarias continuam. Crente hoje é zombado. O verdadeiro servo de Deus é zombado. Falar em línguas hoje é motivo de zombaria. É isso que você está ouvindo. A maioria você encontra dentro das próprias igrejas zombando uns dos outros. Desfazendo uns dos outros. Acabou-se a sensibilidade. Então ele zombou. Veja que no dia de Noé, ele foi vítima de zombaria. Nos dias de Ló, Ló foi vítima de zombaria. E você acha diferente hoje? Pois a Bíblia diz, Pedro escreve na sua carta, que nos últimos dias viriam os escarnecedores, dizendo, desde que nossos pais partiram, tudo permanece como está. Quer dizer, não aconteceu nada. Eles falaram tanto de arrebatamento, tanto de fim do mundo, e isso nunca vai acontecer. Queridos, boa parte dos homens não acreditam mais no fim do mundo. Não acreditam mais na volta de Jesus. Boa parte de cristãos não conseguem crer que Jesus volta ainda esse ano, poderia voltar nesse mês. Não conseguem crer que ele poderia voltar nesta semana. Enquanto nos dias de Paulo, há 2000 anos atrás, quando não tinha acontecido os sinais que nós estamos vendo hoje, Paulo já esperava ele a qualquer momento. Os cristãos esperavam a qualquer momento. E hoje os homens veem os sinais. Eles veem os acontecimentos. Eles estão vendo os terremotos, pestes, guerra, tudo isso acontecendo. E eles não conseguem crer que Jesus vai voltar. Tão claro, tão claro, tão claro. Mas por que não creem? Muito claro, estamos acabando de falar. Esse aqui é um dos sinais, a falta de percepção. O que Jesus se refere no versículo 39, no capítulo 24, 39 de Mateus, onde ele diz, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja aqui, parece que dá para nós vermos a zombaria que eles faziam com Noé quando entrou na arca. Porque a Bíblia diz que ele entra na arca e espera 7 dias. Imagina a zombaria do lado de fora. O tolo enclausurou-se dentro de uma arca dessa aí. Eu acho que ele vai passar as férias lá. Ele vai hibernar, depois ele vai sair quando descobrir que nada aconteceu. Mas foi o inverso, foi o contrário. Sabe o que aconteceu? O que Deus prometeu, ele cumpriu. A água veio, o dilúvio veio, as comportas dos céus se abriram. Entenda, em breve soará a última trombeta, aquela que Paulo se refere a ela, e os céus vão se abrir,
ouviremos a voz do Todo-Poderoso nos chamando para encontrarmos com Ele, principalmente aqueles que creram, aqueles que guardaram os seus mandamentos, aqueles que trabalharam na sua obra. Eles vão lá para receber o galardão pelo seu trabalho. Por isso muitos vão ficar, porque já não crê mais que Ele voltaria, não crê mais na salvação para pregá-la, e se não pregar, o que galardão vai receber? De que trabalho se não trabalhou? Queridos, a igreja foi inaugurada, meu irmãozinho. Sabe quando? No dia de Pentecostes. Ali foi a grande inauguração. Ali era o chamado, ali era o aviso, ali era o carimbo sendo batido no peito de cada um, dizendo: corre agora, vai trabalhar, porque o tempo está contado, já está determinado. Eles ainda perguntaram antes, 10 dias antes do batismo do Espírito Santo: mestre, e agora que tu vai resgatar, restaurar o reino de Israel da mão dos romanos, é agora, mestre? Ele disse: não compete a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que quer dizer isso? Ele parece que veio dizer: corre agora, porque os tempos e as estações estão contados. Em pouco tempo estarei de volta. Veja que as cartas do Apocalipse, ele escreve: eis que cedo venho, senão em breve eu virei sobre ti. Isso há quanto tempo? Isso é por volta do ano 95 a 99 foi escrito o Apocalipse. Entre 95 a 99. Agora imagine, e hoje que nós estamos já há 2000 anos de tudo isso. Queridos, nunca esteve tão próxima a volta de Jesus. Analise bem que a letargia, analise bem que a indiferença e a anestesia estão se multiplicando, como naquele dia, para que se cumpra o que Jesus falou. Para que eles não percebam, só os apercebidos. Por isso ele dizia tantas vezes: vigiai e orai, porque não sabeis a que hora de vir o Filho do Homem. Jesus diz bem claro: quando vide todas essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O cristão genuíno, ele está de cabeça erguida. Ele não teme a pandemia, ele não teme os acontecimentos. Pelo contrário, alegra a alma dele, porque ele sabe que a vinda do Senhor está muito próxima. Enquanto o mundo apenas resmunga, apenas murmura, se queixa, choram, se desesperam e não sabe que algo pior está para vir. E quando chegam de tribulação, eles vão blasfemar do nome de Deus por causa das pragas que virão. Assim fazem hoje também. Por isso, analisem bem esse estado de falta de sentimento, eu diria até falta de apetite da palavra de Deus, falta de vontade de estar perto de Deus, falta de sensibilidade em sentir a presença de Deus. Quando você vê hoje alguém falando em línguas dentro de uma igreja, veja que os demais se assustam. Se ele gritar, então todos se assustam. Eu não estou falando de todas não, viu? Porque graças a Deus estamos numa igreja tão pentecostal que é um fogaréu. Todo fim de semana que nos encontramos, ou todos os dias que nos ajuntamos. Domingo nós tínhamos um seminário e o fogo pegou de uma tal forma que estava difícil para ficar de pé. Então, existe ainda alguns lugares, isso no seminário, hein? Existem alguns lugares onde o fogo continua queimando. Ele disse: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E isso, graças a Deus, temos vivido na cruzada Ainda Resta Uma Esperança. Sabe por quê? Porque esse fogo que arderia sobre o altar é uma lei para o sacrifício. O sacerdote tinha que manter esse fogo. E esse sacrifício é o que nós ofertamos a Deus. Sem esse fogo, você não oferta nada porque ele não recebe. Ele só recebe pelo fogo do Espírito. Está escrito, Jesus mesmo disse: todo sacrifício será salgado com sal, todo sacrifício será queimado com fogo. Então é necessário o sal, que somos nós, sal da terra e luz do mundo, e é necessário também o fogo do Espírito, senão o sacrifício não sobe para o Senhor. Quantos cultos que você vê por aí que não tem mais aceitação diante de Deus?
Porque os amigos de Jó achavam que Deus estava ouvindo e tinha aceitação que estava falando. Mas, na verdade, quando perceberam, era tarde demais. Assim também está acontecendo nesses dias. Agora analise por quê. Vamos já entender mais uma coisa. Olha o que ele diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir, até o verso 5. Analisa que isso aqui é conhecido hoje para tudo quanto é lado, para todas as igrejas. Veja bem, Paulo escrevendo a Timóteo, sabendo que estes dias que nós estamos vivendo os últimos dias, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Nós temos visto isso todo dia. Trabalhosos esses tempos para os obreiros verdadeiros, porque tem que aturar, tem que lidar com esses tipos de pessoa todos os dias. Lá vai. Homens amantes de si mesmo, avarentos, só pensam em bens materiais, presunçosos, acham que são tão importantes e tão grandes, soberbos. É o que você vê hoje. Analise. Blasfemos ou blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. As características desses últimos dias, analisem bem. Sem afeto natural. Você vê pessoas que foram abençoadas por um pastor, que foram muitas vezes até batizadas por ele, e depois sai falando mal. Foram consagradas pelas mãos daquele pastor, sai falando mal, sai ingratos, são ingratos, sai detratando, atacando, enfim, a gratidão. Você vê que isso aqui é cumprimento, tá? É sem afeto natural, ingratos, profanos, irreconciliáveis. Quando comete seus erros, não reconcilia de jeito nenhum. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha o que diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha agora o importante. Veja o importante. Como se Paulo parasse aqui, estava tudo bem, mas ele não para. Porque até aqui ele está falando de pessoas desse mundo, dessa vida. Eu estou dizendo de pessoas desse tempo, desse mundo que eu quero dizer, desse tempo agora. Do mundo que nós estamos vivendo, o mundo novo. Isso inclui crentes, não crentes. Eles são assim. Nós vamos perceber já já quando ele fecha, tá bom? Mas até aqui ele está dizendo que mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. O que é que Jesus diz que aconteceria no dia de Noé? Comiam, bebiam, não é isso? Deleites. Casavam, davam-se em casamento. O que ele diz que aconteceria no dia de Ló? A mesma coisa. Então é mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. É normal você hoje encontrar nesse dia de pandemias pessoas fazendo churrasco até na calçada, na porta de casa. Aí você olha aquele horário de culto, mas ele não vai. Esses dias agora de pandemia, graças a Deus que não tem acontecido conosco, viu? Por favor, não tem acontecido na nossa igreja, graças a Deus. Mas eu tenho visto muitos pastores se queixando que os crentes não voltaram para a igreja. Também eu não sei o que eles comiam lá, porque os nossos nunca nem saíram, entenderam? Porque nós temos a nossa comida, nós temos a nossa sensibilidade, nós temos a nossa necessidade. Nós não temos para onde ir, como disse Pedro. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quando ele vai abandonar, como diz a carta aos Hebreus, não abandonando a vossa igreja, como é o costume de mundo, vossa congregação, quando ele vai fazer isso, muitas vezes é porque não tem a comida. Porque se tiver a comida, ele não abandona não. Ele faz igual o Pedro. Para quem nós vamos? Nós vamos para onde? Se tu põe a comida na minha boca, que são as palavras de vida eterna, eu me alimento dela, e eu vou parar de comer, eu morro. Não tenho para onde ir. Então, se houver comida na igreja, o crente não sai, querido. O verdadeiro cristão não sai. Os outros podem sair, é normal. Porque também, como disse João, não era dos nossos. Mas os verdadeiros não saem. De jeito nenhum. Então, entenda o que ele diz. Lá vai. Traidores, obstinados, orgulhosos. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Eles trocam Deus por qualquer prazer. Por isso, vocês só escutam hoje alguém pregando prazeres. Vem para a nossa igreja, Deus vai mudar a tua vida. Faz uma visitinha na nossa igreja, Deus vai te abençoar, tanto vai ficar rico. Faz uma visitinha aqui, vem para cá, vem para lá. Ele não diz aceita Jesus.
Porque aonde tu estiver, ele vai estar contigo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não diz isso. Ele promete que um templo, um local, é lugar onde Deus transforma somente. Não, 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 não. Deus transforma você no meio da rua. Deus transforma você em qualquer lugar. Estou acostumado a ver pessoas, eu fazer apelo, aceitar Jesus em praça, no meio da rua, sentado em banco de praça. Já orei por uma pessoa sentada em banco de praça e ele foi totalmente liberto de macumbaria, de tudo quanto era coisa diabólica. Sentado no banco, assim, conversando com ele. Ainda falar assim para as pessoas com ele que eu falo, estou falando de um, isso já fiz com muitos. De olhar para a pessoa e dizer, olha, tem gente passando aqui, nós vamos orar, faz de conta que estamos conversando. E você vai ficar liberto agora. E ali mesmo ele ficar liberto. Nunca mais sentir a sensação diabólica. E ficar totalmente liberto. Ei, Jesus liberta em qualquer lugar. Ele disse à mulher samaritana, mulher, vem a hora. E a hora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é nesse monte, nem naquele. Adorarão em espírito e em verdade. Meu querido, por isso que o cristão é algo tremendo. É um mistério de Deus. Dentro do cristão tem um tabernáculo. Dentro do cristão verdadeiro tem um altar erigido ao Senhor. E aonde ele chega, ali ele oferece sacrifício ao Senhor. Aonde ele estiver andando pela rua, oferece sacrifício ao Senhor. Aonde ele estiver, é normal você encontrar um cristão genuíno assim meio distraído andando na rua, mas cuidado, ele não está em estado letárgico não, viu? Ele às vezes distraído, ele sorri sozinho. Você olha para ele e está sorrindo sozinho, sem ter cumprimentado ninguém. E você diz, será que é louco? Não, não é louco não. Sem contar com aqueles que às vezes estão andando sozinho e a lágrima caindo. Você fala, mas será que é louco? Não. Ele está tão vivo, que ele ainda sente a presença de Deus no meio da rua, no meio do coronavírus, para tudo quanto é lugar. Porque tem um altar dentro dele e está sendo oferecido sacrifício, está subindo para diante de Deus. E o Senhor disse, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Tem um banquete acontecendo dentro desse crente. Entenda isso, por favor. Analise bem. Então veja que Paulo vai dizendo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Agora veja como ele fecha para você entender que ele está falando. Dá para se ver que 99 a 100% está falando de igreja, de cristão. Lá vai agora. Ele fecha no versículo 5 dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pense bem. Destes, afasta-te. Ele estava escrevendo para Timóteo. Ele estava dizendo que estas pessoas teriam aparência de piedade. E o que é piedade? Piedade é uma vida pia com Deus. É de pessoa que tem um concerto com Deus. É de pessoa que diz que serve a Deus. Então ele tem uma aparência de quem serve a Deus. Às vezes tem até roupa de pastor, roupa de crente. Ele tem todo o aspecto, mas nega a eficácia. Eles gostam de se arrumar bem, mesmo que nem um verdadeiro cristão, mas não nada tem de cristão. E veja aqui que ele fecha dizendo, dos tais, afasta-te. Ele diz isso para Timóteo. Você acha que Timóteo andava onde? No meio dos cristãos. E era desses cristãos que Paulo estava se referindo, que tem aparência, mas não são. Por que não são? Porque estão no estado letárgico, meu querido. E como aconteceu isso, pastor? Muito fácil, nós estamos falando todo esse tempo de acontecimentos onde um vai chamando ao outro. Alguns se escandalizaram vendo falsas atitudes de cristãos, vendo falsas pregações. Às vezes tiveram tanto tempo com um determinado ministro que pregou e depois não viveu. E outros mais. E isso os levou à perda da fé. E quando chegou esse ponto, o que ele faz? Ele vive, mas não vive. Ele se movimenta, mas está morto. E aí se encaixa Apocalipse. Tem nome de que está vivo, mas estás morto. Por quê? Porque ele está no estado letárgico. Ele está dentro da igreja, paletó, gravata, bonitinho, mas ele está falando mal de alguém, pensando mal de alguém, não sente a presença de Deus. Dificilmente fala em língua, e quando fala é uma língua muito estranha. Se você ficar bem em espírito, você percebe que algumas línguas são bem estranhas. Porque quem tem o Espírito de Deus sabe muito bem quando uma língua estranha é de Deus ou não. O Espírito está ali. O Espírito que está em nós
é semelhante, não é igual, por favor, é o Espírito Santo, porém numa forma da graça, do qual Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois, quando repreendeu o discípulo. Ele é semelhante àquilo que estava operando em Daniel. Quando Daniel olha para a escrita na parede e diz, entendi a língua estranha que está escrito ali, é a língua do papai. Quando você vê e ouve línguas estranhas, você sabe se é do papai ou não, porque o Senhor está em você. O dono das verdadeiras línguas estranhas está em você. Você tem a maior riqueza. Sabe o que João diz referente a isso na sua carta? João, ele fecha dizendo assim, vós já tendes a unção do Santo, não precisa que ninguém lhe ensine mais coisa alguma. Será que isso é o suficiente? Então, com esta unção que o cristão tem, ele já detecta o que é e o que não é de Deus. Ele já sabe o que é o verdadeiro e o que é o falso. Ele sabe o que é a língua, se é de Deus, se não é. Ele já pode entrar e sair, como disse Jesus, entrará, sairá e achará pastagem. Ele não está no estado letárgico. Agora, só para a gente fechar um pouquinho essa parte, preste atenção. Nos dias de Jesus, no seu ministério terreno, Jesus como Filho de Deus, um corpo estranho nesse mundo, um corpo estranho desse mundo, andando nas ruas da Galileia, andando nas ruas de Jerusalém, operando sinais e maravilhas por onde passava, sinais tais que nunca homem algum fez igual. Mas os homens olhavam para ele e às vezes até dizia que ele expulsava demônio por Beelzebu. Olhavam para ele e desfaziam dele. Esses homens estavam em estado letárgico. Eles estavam no estado de indiferença. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali, porque seus corações estavam cheios de embriaguez, como disse Jesus, dos cuidados desta vida. Eles estavam dopados, como isso que acabamos de falar, avarentos, presunçosos. Eles estavam preocupados com os deleites, os prazeres desta vida. Os cristãos hoje, a boa parte, estão tão preocupados com os prazeres desta vida que só oferece também isso para as pessoas. Quando você está preparado e cheio do Espírito e acostumado com as coisas do outro mundo, pensando nas coisas que são de cima, você não consegue oferecer coisas daqui de baixo para alguém que não conhece. Você vai oferecer o que é de cima. Por isso Jesus não era compreendido, ele oferecia coisa de cima. Imagina você com o microfone na mão numa igreja dizendo, olha, vem até aqui aceitar a Jesus e você vai carregar uma cruz nas costas todo dia da sua vida. Nesse mundo cheio de aflição, você vai ser afligido, porque no mundo tereis aflições. Imagina você pregando isso numa igreja. Parece que ninguém quer ficar, não é? Mas essa é a pregação. É essa que é a pregação. É esse que é o chamado de Deus. Ele chama para a vida eterna. Ele chama para um outro mundo. Estão oferecendo esse mundo, porque o coração está preso nas coisas deste mundo. Está no estado letárgico, onde não sente mais, não tem mais sensibilidade pelas coisas do outro mundo. Não sente mais o prazer das coisas que estão no outro mundo, lá em cima. Nos quais Paulo dizia, eu tenho para mim, que não dá para comparar. Não dá para comparar as aflições desse tempo presente com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo sabia de uma glória tão maravilhosa, ele sabia de um prazer, de um gozo, algo tão profundo que ia se revelar em nós, que ia se apoderar de nós, que ia se apresentar em nós no futuro, que ele sofria tudo o que fosse preciso, porque tinha certeza. Querido, cristianismo é isso, é um mistério de Deus. Cristãos morreram no passado, na igreja primitiva. Eles morreram, queridos, sendo torturados, mas na certeza que tinha algo melhor do outro lado. Foram decapitados, na certeza de que eles sabiam para onde eles iam. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Eles tinham certeza para onde iam. Eles tinham a certeza que o sofrimento aqui era nada diante do que tinha pela frente.
Essa certeza não vem de vós, é dom de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Isso não pode ser produzido por mim e por você. Isso aqui é produzido por Ele dentro de nós, quando nós temos sensibilidade pelo seu Espírito, sensibilidade pela sua palavra, sensibilidade pela sua presença, gozo e desejo de ter cada vez mais. Isso aqui nos faz Ele revelar em nós. E quando Ele revela isso em nós, a coisa se torna boa, querido. Nós também passamos a revelar em outros, como disse Paulo. Paulo dizia assim na carta aos Gálatas: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou dentre os gentios, para que em mim revelasse o seu Filho aos gentios. Olha, para que Ele revelasse, então Ele se revela em nós, nós revelamos em outros. Paulo tinha certeza dele ali. Agora Paulo gerava essa certeza em outros. Ele dizia: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ele estava gerando Cristo em outras pessoas. E esse gerar em outros implica que eu tenha em mim para poder gerar em outros. Mas quando não se tem, nós geramos o quê? Uma expectativa de que a pessoa vai ter bens nessa vida, de que ele vai ser bem sucedido, de que todo mundo vai assistir ele na plateia, sei lá, na arquibancada, sei lá da onde, e que ele vai ser o showman, que ele vai ser a showgirl, enfim, ele vai ser qualquer coisa aí, esplêndida nesse mundo, e que para nada mais serve. Oh, meu querido irmão, analise bem, o estado letárgico está tomando posse de muita gente hoje, que se o arrebatamento acontecer hoje, num culto, numa igreja, com grande quantidade de cristãos, você mesmo pode responder para si, pelo que você tem presenciado, pelos cristãos com os quais você tem contatado. Será que se houvesse nessa igreja 300 cristãos, será que subiria todos 300? Será que subiria pelo menos 200? Será pelo menos 50, que foi o que Abraão disse naqueles dias para Deus? Se houver 50 na cidade, disse: eu pouparei por amor dos 50. Ele baixou para 45, para 40, para 30, para 20, para 10, e ele ficou com vergonha até de falar, porque não tinha nem 10 na cidade. Deus disse que se tivesse, ele perdoaria toda a cidade por amor de 10. O que será que está acontecendo? Então lá vai. O letárgico, o indiferente, ele não sente vontade de orar, ele não sente amor pelos irmãos, ele não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de pregar o Evangelho, não sente vontade de ir para o céu, não sente a presença do Espírito Santo perto dele ou nele ou em qualquer lugar por ali. Ele está num estado letárgico, ele não se movimenta, ele não reage quando se ouve a palavra de Deus, ele não sente mais nada. Então esse é o estado de muita gente que só vai perceber após o arrebatamento, quando será tarde demais. Então Jesus, sabendo disso, versículo 39, e não perceberam até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Virá da mesma forma e eles não vão perceber, porque o estado que eles estão é de letargia. Eles viram Jesus, tropeçaram em Jesus, crucificaram Jesus e nem perceberam que era o Filho de Deus. Assim está acontecendo nas igrejas hoje. Pessoas falam mal uns dos outros e nem percebem que ali está falando de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. Pessoas se insurgem contra os outros, não sabem que estão ali lidando com o servo de Deus. Pessoas não sentem mais a presença de Deus. Pessoas cometem atos horrendos porque não vê mais Deus em nada. Não percebeu. Como se a igreja fosse apenas um local de paredes e nada mais, e não sentem mais a presença de Deus. Não se enche mais do poder de Deus. Não tem mais a fome da palavra de Deus. Como disse o salmista, a minha alma tem fome e sede do Deus vivo. Olha o que ele dizia. Ele sentia na alma fome e sede do Deus vivo. O que quer dizer isso? Uma sensibilidade na alma que o levava a buscar a presença de Deus. O buscava estar no templo de Deus. A ponto do salmista dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, quando você chega muitas vezes, encontra dormindo.
Se você chegar numa festinha, eles estão acordados, falando bem, comendo bolo, tomando refrigerante, uns até bebendo bebidas fortes, viu? E na igreja eles dormem, não sentem mais nada, não sentem a presença de Deus, porque só tem prazer nos prazeres cotidianos, esquecem o maior prazer que Deus trouxe para nós, que é a sua presença, que é a sua palavra, o pão vivo que desce do céu, a esperança da volta de Jesus, os momentos de adoração. Para mim, cada culto é como se ele fosse o último culto. Como dizia um certo pregador, é como se fosse o último, porque eu não sei, pode ser o último mesmo. Então eu adoro a Deus de forma que eu não sei se haverá outra oportunidade. Então eu vou para adorar. Eu vou para sentir a presença, eu vou para receber mais, eu quero é me encher mais, porque eu não sei se é a última oportunidade, se é a última vez, se é o último culto da igreja na terra. Querido, faça isso. Saia do estado letárgico. Saia da indiferença. Saia do meio da anestesia e corra para os pés do Senhor. Volte a sentir a presença do Senhor. Volte a ver Jesus em todas as atitudes que ali estão dentro da igreja. Volte a ver Jesus agindo, às vezes provando você, provando eu e você, para ver qual será a nossa reação, entender? Mas Ele está ali, Ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aonde muitos já não sentem mais. Amém? Eu diria a você, volte a sentir a presença de Deus. Como diz o hino, volte a sonhar, volte a sentir, volte a ter emoções diante de Deus. Volte a reagir na pregação da palavra de Deus. Volte a glorificar o nome do Senhor. Volte a ter a esperança da volta gloriosa. Volte a falar em línguas. Volte a profetizar. Volte a evangelizar. Volte a falar de Jesus aos que estão em sua volta. Volte a viver 24 horas Jesus Cristo na sua vida e saia desse estado letárgico, porque o estado letárgico, ele começa exatamente pelo Espírito Santo se retirar. Ele é espírito de vida. O Espírito Santo é espírito de Cristo. O Espírito de Cristo traz vida. Agora, se ele se retirou, o homem não sente mais nada. Ele está morto. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.